Olá, está começando mais um Viver Ciência. Você é nosso convidado para conhecer as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Analisar o processo de adaptação de histórias em quadrinhos para as telas de cinema. Este é o principal objetivo da pesquisa coordenada pelo Nildo Viana, que é professor de Sociologia da Universidade Federal de Goiás. Ele está aqui no estúdio para falar sobre a pesquisa junto com Edmilson Marques, que é professor de Cinema da UEG. Sejam bem-vindos. Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Dos quadrinhos ao cinema, adaptação cinematográfica de V de Vingança. Este é o nome da pesquisa que você vai conhecer agora. O filme V de Vingança é uma adaptação dos quadrinhos de Alan Moore. V, o personagem principal, é um revolucionário que promete se vingar dos que foram desleais a ele. Como disfarce, usava uma máscara que virou símbolo de protesto pelo mundo. O quadrinhos V de Vingança, ele foi escolhido, né, porque ele foi um dos mais polêmicos, né, ou seja, era perceptível quem acompanhava a internet, vários setores faziam a crítica à adaptação cinematográfica desse filme, devido ao caráter da revista. Ou seja, a revista, a história é bastante crítica, né? O personagem central é um anarquista, né, que propõe, né, o projeto dele é a explosão do parlamento. E dentro da história em quadrinhos, né, há toda uma discussão crítica, política, né, com elementos filosóficos, que o filme retratou, né, uma parte. E aí houve muita resistência, muita crítica por parte daqueles que assistiram, né? Aliás, daqueles que leram, né, a história em quadrinhos, no sentido de dizer que foi uma deformação. Então, há muitos casos a respeito dessa forma, né, de acontecer isso, de reclamações, mas esse foi um pouco mais forte, o número, né, e a intensidade da crítica. Daí a escolha desses quadrinhos e dessa adaptação mais especificamente. A pesquisa da UFG analisa a adaptação dos quadrinhos para o filme, que foi lançado em 2006. Na verdade, o objetivo da pesquisa é fazer justamente a análise, né, dessa adaptação cinematográfica e ver as suas determinações sociais, ou seja, conseguir compreender quais são as mudanças, né, e como que elas ocorrem, o que determina essas mudanças. E o problema é justamente interpretar, né, o que gera essa mudança. Porque, de certa forma, é uma mudança normal, natural, já que se trata de uma forma de arte distinta, né? Passar das histórias em quadrinhos para o filme no cinema. Mas, no fundo, há um elemento importante que é explicar o que gera essas mudanças e os tipos de mudanças que ocorrem nessa passagem, dessa adaptação dos quadrinhos para o cinema. E agora nós vamos compreender melhor, conversar com nossos entrevistados. E eu começo com uma pergunta bem pessoal mesmo. Vocês são fãs de histórias em quadrinhos, personagens e também o V de Vingança, professor? Na verdade, desde minha infância, né, foi uma das minhas grandes paixões histórias em quadrinhos, especialmente as dos super-heróis. E com o passar do tempo, né, eu fui acumulando revistas, né, fazendo leituras. E ao entrar na universidade eu me afastei um pouco, né, dessa paixão inicial. E só retomei depois, né, na pós-graduação, quando eu resolvi, né, escrever um pequeno artigo sobre os super-heróis. E a partir disso eu comecei a realizar pesquisas na área de histórias em quadrinhos, indo além de super-heróis para outros gêneros, né, também dos quadrinhos e do cinema. Professor Edmilson, conte também pra gente um pouco dessa sua paixão. A história tem um pouco de semelhança com o Nildo, né? Quando criança, um tio gostava muito de gibis, então ele sempre comprava aquele montante de gibis e sempre me presenteava com alguns. Então eu acabava dedicando tempo para ler esses gibis e acabou se tornando também uma grande paixão na infância. Acompanhou também, de certa forma, o período da minha adolescência. E assim como o Nildo, quando eu entrei na universidade, acabei dedicando posteriormente a realizar pesquisas também na área de quadrinhos. No projeto se defende que a adaptação do V de Vingança dos quadrinhos para o cinema causou polêmica, né, entre os amantes de gibi. Qual foi essa polêmica? As críticas acabam perpassando por várias questões. E uma das principais que podemos elencar assim está na questão política, né? Então, grande parte dos amantes de quadrinhos percebe que a questão política que estava no quadrinhos, né, que tem uma forte ligação com o anarquismo, por exemplo, ela acaba se perdendo no filme. Bem, daqui a pouco a gente continua falando dos detalhes para compreender melhor a pesquisa. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet.
O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode influenciar a indústria cultural. Continue com a gente. A ciência é viva quando transforma o mundo.